estão cheias de poder, estão cheias da unção, mas não é a unção que vem de Deus, não é o poder que vem do alto, é poder aqui da terra. Quem sabe é o poder da fama, quem sabe é o poder da riqueza, é o poder do status social, é o poder aquele que eleva diante dos seus amigos, mas não faz questão de ser o poder que vem diante de Deus. O poder de Jesus, ele derrama das mais alturas nuvens e vem do seu trono de glória. Nós devemos entender que a igreja ela tem que ser revestida de poder e de autoridade, mas não é o poder humano, não é o poder da terra, é o poder que provém do trono de Deus. Enquanto a igreja do século 21 ela não entender que necessita da intervenção divina, é uma igreja fracassada, é uma igreja que não guerreia contra de uma igreja que não é cheia do poder da terra, é a igreja que entendeu que necessita ser cheia do poder de Deus, é uma igreja que foi cheia do Espírito Santo, é uma igreja que foi cheia diante do poder de Deus, e a instrução de Cristo foi ficar diante de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Observe, irmão, que Jesus, quando traz esse diálogo, ele está falando para os discípulos: vocês precisam tomar uma posição ativa. Quando eu falo de posição ativa, eu vou ler ali em Ruth, aonde vai ter um acontecimento triste. O homem chamado Elimeleque, ele vai ver que na terra de Jerusalém, a terra chegou, o problema bateu na porta deste homem, e a decisão dele foi: eu vou reunir a minha família e vou das terras de Moabe. A Bíblia diz que Ruth ela fica órfã, que Noemi ela fica órfã, porque vai morrer Elimeleque, mais tarde vai morrer o seu filho chamado Malom, e também Quilion. E agora o problema não era somente a fome ali em Belém de Judá que estavam enfrentando, mas na terra de Moabe estavam enfrentando, além da fome que veio trazendo o histórico passado, o luto de uma mãe, o luto de uma esposa, porque não tem mais a presença do marido, não tem mais a presença dos seus filhos. Mas a decisão errada foi a seguinte: sair da posição que Deus ele havia procrastinado para que este povo seguisse. A partir do momento, igreja de Jesus, que deixamos de sair da posição ativa que Deus ele estabeleceu para a igreja, as coisas começam a dar errado. Parece que o céu está de bronze, parece que Deus está em dificuldade. Deus ele está dizendo por intermédio da sua palavra: é na dificuldade que eu ainda enfrento o problema, e uma se acalma, a tempestade se apazigua, mas ele não perde o controle da situação da tua casa e nem da tua vida. Deus ele nos reúne para dizer: eu tenho uma posição para a igreja, mas é necessário, antes de ser cheio, você ficar na posição de servo, você ficar na posição de serva, você ficar na posição de igreja. E quem fica na posição não se embaraça com as coisas desse mundo. Quem fica na posição não se embaraça com as propostas do rei Acabe desse século. Mas, queridos, a mensagem de Jesus foi: vocês precisam ficar em Jerusalém, e quando vocês ficarem, eu vou enviar a promessa de meu Pai, para tu propagar a minha palavra, para tu ser cheio de Deus, cheio do poder e da autoridade, e tu dizer que eu em breve vou voltar e levar a minha igreja para as nações celestiais. Nesta tarde, se alguém chegou vazio, eu determino pela palavra do meu Deus: você vai sair cheio, você vai sair cheia, você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Deus ele está dizendo: nesta tarde eu vou te encher com o Espírito Santo, nessa tarde eu te encho do poder e da autoridade, nessa tarde, meu Jesus, é nessa tarde que ele marcou um encontro para te encher. Como está sendo cheio do Espírito Santo? A posição que Jesus deu para os discípulos foi: fiquem em Jerusalém. A questão que nós temos que enfrentar é a seguinte: a partir do momento que somos cheios da tua história, o homem não pode colocar no ponto final. A obra que ele tem na igreja, o reino das trevas pode até tentar parar, o reino da terra pode até colocar leis humanas para tentar parar aquele que é chamado diante
diante de Deus, mas é uma satisfação enfeita, porque Deus está dizendo: não vai parar, não vai regressar. A igreja vai continuar mediante a palavra, ela vai crescer, vai evangelizar.